O martírio de João Batista. Mateus capítulo 14, versículos 1 a 12. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Nessa passagem encontramos uma página extraída do livro dos Mártires de Deus, a história da morte de João Batista. A iniquidade do rei Herodes, a corajosa repreensão que João lhe deu, o consequente encarceramento do fiel reprovador e as lamentáveis circunstâncias em que o Santo de Deus foi executado, tudo ficou registrado para o nosso aprendizado. Abre aspas. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Fecha aspas. Salmos 116, 15. A narrativa da execução de João Batista foi contada em maiores detalhes por Marcos do que por Mateus. Para o momento, parece suficiente extrair duas lições gerais da narrativa de Mateus e fixar nossa atenção exclusivamente nisso. Em primeiro lugar, aprendamos nesses versículos o grande poder da consciência. O rei Herodes ouviu da fama de Jesus, e então disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Herodes, pois, lembrou-se das maldades que havia cometido contra aquele homem santo, e seu coração angustiou-se profundamente. O coração do monarca dizia-lhe que ele havia repelido o santo conselho do profeta e cometido um homicídio pérfido e abominável. O coração lhe dizia que, embora já tivesse matado João Batista, o dia do acerto de contas ainda estava por vir. Ele e João Batista ainda voltariam a se encontrar. Com toda a razão, afirmou o bispo Hall, abre aspas, um homem ímpio não precisa de outro atormentador, sobretudo no caso de crimes de sangue, mais do que seu próprio coração. Fecha aspas. Em todos os seres humanos há uma consciência natural, que isso jamais seja esquecido. Embora nasçamos neste mundo como criaturas decaídas, perdidas e desesperadamente iníquas, Deus cuidou para que houvesse sempre uma testemunha contra nós, em nosso próprio peito. Ela é um pobre guia cego, sem a ajuda do Espírito Santo. Não pode salvar ninguém, não pode conduzir alguém a Cristo. Ela pode ser cauterizada e pisada aos pés. Porém, em todos os homens existe uma consciência que os acusa ou os justifica. E a Bíblia e a experiência humana são testemunhos disso. Romanos 2,15. A consciência pode fazer até mesmo os reis sentirem-se miseráveis quando repelem obstinadamente seus avisos. A consciência pode encher os príncipes desse mundo de temor e pavor, conforme sucedeu a Félix quando Paulo estava pregando. É mais fácil encarcerar e decapitar o pregador do que abafar o sermão e a repreensão que clamam dentro do próprio coração. As testemunhas de Deus podem ser postas de lado, mas o testemunho prestado por elas com frequência sobrevive e continua agindo ainda por muito tempo. Os profetas de Deus não vivem para sempre, mas suas palavras sobrevivem a eles. 2 Timóteo 2,9, Zacarias 1, 5 a 6. Que os insensatos e os ímpios não se esqueçam disso, para que não transgridam suas próprias consciências.
Saibam que o pecado vos há de achar. Números 32, 23. Podem rir, zombar, escarnecer da religião por algum tempo. Podem até dizer: quem tem medo? Onde está a grande iniquidade de nossas ações? Não perdem por esperar. Estão semeando a miséria para si mesmos, e cedo ou tarde terão uma colheita amarga. Sua própria maldade haverá de alcançá-los um dia. Assim como Herodes, descobrirão que é muito mal e amargo pecar contra Deus. Jeremias 2,19. Que os ministros e mestres se lembrem de que há nos homens uma consciência, e assim trabalhem com mais ousadia ainda. A instrução dada nem sempre é perdida. Simplesmente porque parece não produzir fruto imediatamente. O ensinamento nunca é perdido, embora às vezes aparentemente tenha sido em vão, parecendo-nos que ninguém deu ouvidos e o ensinamento foi logo esquecido. Existe uma consciência naquelas pessoas que ouvem os nossos sermões. Existe uma consciência nas crianças que frequentam nossas escolas. Muitos sermões e ensinos ainda serão lembrados mesmo depois da morte de quem os predicou, como na história de João Batista. Milhares de pessoas sabem que estamos com a razão, mas, tal como Herodes, não ousam admitir isso. Em segundo lugar, aprendamos que os filhos de Deus não devem esperar que sua recompensa seja dada nesse mundo. Se já houve um caso de piedade autêntica que não foi galardoada nesse mundo, isso se deu com João Batista. Pense por um momento no homem que ele foi durante sua breve carreira. E então lembre-se do trágico fim que lhe sobreveio. Ele era profeta do Altíssimo e maior do que qualquer um dentre os nascidos de mulher. No entanto, foi aprisionado como um malfeitor. A vida dele foi cortada por uma morte violenta, antes dos 34 anos. A luz que brilhava foi apagada, e o pregador fiel foi assassinado por estar cumprindo o seu dever. E tudo isso para satisfazer o ódio de uma mulher adúltera e por ordem de um tirano caprichoso. Se já houve no mundo um acontecimento que desse motivo para o ignorante dizer: de que aproveita servir a Deus? Foi esse. Mas são coisas assim que nos mostram que um dia haverá um julgamento. O Deus dos espíritos de toda a carne haverá de instaurar um tribunal, finalmente, e retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. O sangue de João Batista e do apóstolo Tiago, o sangue de Estevão, de Policarpo, de João Rus, de Ridley e de Latimer serão ainda requeridos de seus algozes. Está tudo devidamente registrado no livro de Deus. Abre aspas. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Fecha aspas. Isaías 26, 21. O mundo ainda saberá que existe um Deus, que é o juiz de toda a terra. Que todos os verdadeiros cristãos se lembrem de que o melhor ainda está por vir. Não consideremos coisa estranha se a parte que nos cabe, no presente, forem os sofrimentos. Esse é um período de provação. Ainda estamos na escola preparatória. Estamos aprendendo paciência, longanimidade, gentileza e mansidão. Coisas que dificilmente poderíamos aprender se já tivéssemos recebido a melhor parte. Mas existe um descanso eterno que ainda está para começar. Esperemos tranquilos até que ele chegue. Ele dará a compensação de tudo. Abre aspas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Fecha aspas. 2 Coríntios 4:17.